Como convencer um cientista ateu que Deus existe? É isso que você vai ver nesse vídeo. Assista o debate até o final, não esqueça, passa lá nos comentários e deixa a sua opinião a respeito. Vamos lá. Tassos, você era ateu e deixou de ser, e o Sacani segue, quando alguém pergunta, ele fala, não creio que exista Deus. Por que você não é ateu? E aí depois eu faço a mesma pergunta para ele. Bom, bem rapidamente, existem visões de mundos que são compatíveis, são concorrentes entre si. Cada pessoa tem a sua visão de mundo, não é ninguém que não tenha visão de mundo. O ateísmo é uma visão de mundo, o cristianismo é uma visão de mundo, o islamismo é uma visão de mundo. Então eu achava à época que o ateísmo era a visão de mundo que mais bem explicava a realidade, as evidências. Por isso que eu era ateu. Nós estávamos conversando aqui, existe o ateu por questão moral, ateu por questão intelectual. No meu caso, do ateísmo era por questão intelectual. É a mesma coisa, ao que me parece, do professor Sacani, também questão intelectual. Acha que as evidências apontam para o ateísmo. Acontece que, ao me aprofundar nas evidências, achei que o modelo de mundo que mais bem explicava a realidade não era o ateísmo, mas sim o teísmo e, mais especificamente, o cristianismo. E, para tanto, é o que nós iremos conversar aqui, há um sem número de argumentos de várias áreas diferentes que, a meu sentir, sustentam a perspectiva de que, do ponto de vista estritamente intelectual, a visão de mundo que mais bem explica a realidade, que mais bem dá conta das evidências, é o cristianismo. Tudo mais. Os fenômenos, a origem do universo e tudo mais, a questão da moralidade. Existem argumentos de questões filosóficas, argumentos ontológicos, existe argumento de questão cosmológica, existe o argumento da moralidade, existe o argumento da impressionante confiabilidade das escrituras, existe o argumento das provas históricas de Jesus Cristo. São vários argumentos que apontam para uma característica única, singular, idiosincrática, peculiar do cristianismo como um modelo de mundo que mais bem dá conta das evidências que nos são apresentadas. Nós podemos nos debruçar sobre qualquer um desses argumentos aqui, caso seja a vontade aqui do debate. Sacani aí, por que o ateísmo é a filosofia que você abraça quando te pergunto? Muito bem, então, a gente estava falando ali antes, né? O meu lance é o seguinte, né? A gente tenta explicar, né, os fenômenos naturais, né? Então, assim, a gente vai mais pelo lado científico. Então, eu observo as coisas assim, e pela ciência que a gente conhece, né? E até uma coisa muito interessante falar, pessoal, o pessoal acha que ciência a ciência está indo atrás da verdade. A ciência ela não vai atrás da verdade. Ela tenta buscar explicações, muitas vezes não consegue, ela é renovada, ela é renovável e tudo mais. Então, os modelos que a gente tem e que explicam aí, a gente está falando das evidências, né? Várias evidências observacionais que a gente tem, levam a crer, no meu caso, né? No meu caso, tá? No meu caso. Sua interpretação. Na minha interpretação, de que existem explicações físicas, biológicas, químicas, geológicas, para conseguir explicar a maior parte de tudo que a gente tem. Coisa que não tem explicação e a gente tá correndo atrás das explicações, entendeu? Tá. Como eu não tenho nem roupa para apresentar um programa nessa qualidade, com essa sapiência de vocês, eu queria deixar que vocês perguntassem entre vocês, ou o que você gostaria de perguntar pro Sacani, por exemplo, e depois o que ele queria perguntar para você. Em parte eu concordo com o que o professor falou. Nós temos que buscar as explicações, inclusive científicas. Agora, o que eu discordo é o fato de que as explicações existirem, isto é um argumento para o ateísmo. Por exemplo, se nós pegarmos um carro da Ford, abrirmos o motor, nós iremos explicar a mecânica que funciona o motor. Há explicações científicas para o funcionamento do motor. Mas por mais bem que nós expliquemos o funcionamento do motor, isso não é um argumento para dizer que Henry Ford não existiu. Então, o mundo tal como ele é explicável. Aliás, e acrescento um argumento, e ele é só explicável porque nós pressupomos que há um padrão de inteligibilidade no mundo. O cientista ateu, agnóstico, teísta, seja o que for, só pode exercer a sua ciência se ele pressupuser que o mundo é inteligível. E se o mundo é inteligível, é porque há uma inteligibilidade no mundo. E como é que nós podemos pressupor se há uma inteligibilidade no mundo se ele não foi organizado inteligentemente? Então, o próprio esforço da ciência pressupõe a existência de uma inteligibilidade que pode ser descoberta pela nossa inteligência. Não é por acaso que a ciência moderna só nasce em países de matriz cristã, de forma relevante, porque o esforço que se dava à época era de entender o mundo que foi organizado inteligentemente.
Não é por acaso que as maiores e melhores universidades do mundo apareceram como escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que não há incompatibilidade entre o esforço do cientista, que é válido, correto, em explicar o mundo, e o fato desse mundo ser um mundo teísta, em que Deus organizou inteligentemente. Sobre o Newton, sim, ele foi. É que cientista é muito difícil comparar, né? Porque são áreas diferentes, né? Mas com certeza o Newton ele tem uma importância na história aí que não dá pra negar, né? O cara que inventou o cálculo, né? Por exemplo, ele, o Leibniz, e basicamente, né? Toda aí a gravitação, as leis e tal. Do movimento. Isso. E realmente, o Newton, ele escreveu muito sobre a Bíblia. O que pra mim também, o pessoal também já sabe disso, né? Assim, pra mim não tem problema nenhum o cientista, né? Ler a Bíblia, entender a Bíblia, escrever sobre a Bíblia e fazer a ciência dele. O problema tá mais quando uma coisa interfere naquelas interpretações dele. O Newton foi um cara que não deixou as coisas interferirem. Então ele estudava a Bíblia, beleza, e estudava todos os fenômenos naturais. Sobre aquele começo que você falou, eu acho que seja um pouco contrário, cara, lá no começo, entendeu? Por exemplo, imagina você tá lá em 1600 e pouco, e você olha um cometa no céu, entendeu? Aí eu acho que o pessoal, eles observavam coisas e eles iam atrás das explicações para aquilo. Então o que é aquilo? Poxa, é um cometa. Aí passava não sei quantos anos, aparecia de novo aquele negócio. Aí aparecia de novo e no mesmo lugar, do mesmo jeito, parecido. Falou, caramba, será que não tem um jeito da gente bolar, né? O Edmund Halley fez isso, né? Ele bolou e, coitado, morreu antes do Halley. Ele não viu o cometa dele voltar, né? Então eu acho que, no caso, é meio contrário, entendeu? A gente vê um fenômeno natural e a gente tenta buscar explicações para ele com base naquilo que a gente conhece, seja matemática, seja física, seja biologia. E, de novo, né, tem coisas que são incompletas. Então a gente observa alguma coisa que está acontecendo e só daqui não sei quantos anos, por exemplo, o Einstein, né? Lá, quietinho na casa dele, ele preveu as ondas gravitacionais. E uma coisa muito interessante do Einstein, boa parte das coisas que ele deduzia, ele achava que nunca ia acontecer e que nem existia. Buraco negro, por exemplo, ele falou, cara, isso aqui não existe, isso aqui é uma doideira. A gente tem até foto hoje. Ondas gravitacionais. É uma coisa que ele previu na teoria da relatividade e 100 anos depois nós conseguimos detectar a onda gravitacional graças a um mega esforço, porque aí também, nesse caso, você tem vários outros fatores, né? O Kip Thorne, que foi o cara lá que abraçou esse negócio de onda gravitacional, ele teve que brigar no governo americano. Cara, eu preciso de grana para construir isso aqui. É muito caro. E aí, construindo equipamento, tá lá, registrou. Tanto que o cara ganhou o prêmio Nobel e tudo mais. Então eu acho que nessa linha, acho que é um pouco contrário, entendeu? A gente tenta observar e depois a gente tenta correr atrás de uma explicação. Lógico que com isso vai evoluindo, aí vão surgindo perguntas, né? Ah, mas por que isso é desse jeito? Pô, por que eu tenho que falar aqui no microfone e não falar... Se eu falar atrás do microfone, vai sair som? Deixa eu testar. Aí você, opa, não, eu falo na frente, sai som. Ah, por quê? Então eu acho que é nessa linha. Mas aí, por várias vezes a ciência deu a mão à palmatória, né? No sentido de que defendia uma coisa e depois, com base em evidências, outra coisa. Eu não estou dizendo que Deus existe com base no que nós não sabemos, não. O que eu quero dizer é que os modelos, para utilizar a mesma linguagem, que a ciência considera como mais bem-sucedidos, e notadamente na questão do universo, que nós estamos falando aqui, né, que é a sua especialidade, apontam para a existência de Deus. Eu não estou atacando as premissas. O que eu acho que é frágil é a conclusão que é tirada dessas premissas. Não é o fato de nós buscarmos, por meio de modelos como relatividade, Big Bang, ou seja lá o que for, a explicação do mundo que faz com que nós tenhamos uma postura ateísta. O que eu quero demonstrar é que o Big Bang, por exemplo, ou a relatividade, por exemplo, são pressupostos de um argumento teísta. Se quiser, por exemplo, falar do Big Bang, o Big Bang nada mais é do que a rendição da ciência à teologia. Gênesis capítulo 1, verso 1, em hebraico é o livro Bereshit, que é do judeu também, usa no seu primeiro verso o verbo bará. Bará quer dizer criar tudo a partir do nada. Essa era uma tese que na história intelectual não é o que nós temos, é o que nós temos. Na história intelectual humana, nós temos a produção intelectual desde da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, dizendo que o universo nunca havia vindo a existir, nunca havia sido criado, não havia esse modelo.
Havia somente uma produção literária que dizia o contrário, que eram os livros de Moisés, que falavam no princípio Deus criou os céus e a terra, que o verbo utilizado é bará. Com o avanço da ciência, com os novos modelos, nós temos hoje, por exemplo, o Big Bang como um dos modelos, ou modelo mais bem sucedido na explicação da origem do universo. Eu não estou dizendo que não existem outros. O que eu estou dizendo, vários, mas esse é o mais bem sucedido. Aqui no podcast nós podemos ter vários modelos, mas na hora de soltar o foguete lá, né, de fazer alguma coisa, de fazer não sei o que, tem que escolher um. Então o Big Bang, que é o modelo mais bem sucedido da história do universo, faz com que a ciência se renda às escrituras. Você que se interessa por teologia, quer se aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, vou deixar um link na descrição do vídeo e um link nos comentários fixado. Passa lá que você não vai se arrepender.